Generais do governo ganham até 350 mil a mais ao ano após medida de Bolsonaro. Por isso que os cabas, hein? Eita chupeta boa da moléstia. Generais do governo de Jair Bolsonaro do PL receberam até 350 mil a mais em um ano após portaria assinada pelo presidente permitiu o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Presta atenção. A medida foi editada em abril do ano passado, ocasião em que o funcionalismo estava com salários congelados e beneficiou o próprio Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, tá? Ministros militares e um grupo restrito de cerca de 1.000 servidores federais que até então tinham desconto na remuneração para respeitar o teto constitucional. O maior aumento foi para o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, que teve direito a 874 mil nos 12 meses desde que a portaria foi publicada. Se o teto salarial tivesse sido aplicado, teria havido R$ 350.700 a menos em seu contra-cheque. A medida adotada por Bolsonaro levou militares que ocupam cargos no primeiro escalão do governo a ganhar mais de que R$ 39.300, que é o salário de um ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, e o teto do funcionalismo. Após Ramos, o que mais teve o contra-cheque engordado foi o general Augusto Heleno, ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, com R$ 866 mil, R$ 342 mil acima do teto constitucional. A Constituição define que a remuneração para cargos públicos, pensões e outras vantagens não pode exceder o salário dos ministros do STF. A portaria do governo Bolsonaro, porém, inovou ao criar uma espécie de teto duplo. Ela estabelece que o teto será aplicado para cada rendimento e não mais para a soma de tudo que a pessoa recebe do governo federal. Com isso, militares da reserva puderam somar as aposentadorias aos seus salários da ativa. Com isso, o teto total para essas pessoas passa a ser de R$ 78.600 ao mês, ou seja, o dobro do salário que até então poderia receber. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vem terceiro na lista, com 318 mil a mais em um ano. Na época em que a portaria foi publicada, o general da reserva disse em entrevista ao UOL que a medida era legal, mas não era ética. Ele acrescentou que doaria o dinheiro a mais para seu partido ou alguma instituição quando recebesse o primeiro pagamento acima do teto. A Folha, o jornal Folha, procurou o vice-presidente, mas não teve a resposta do homem. O general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, teve 306 mil a mais em um ano. O provável vice-presidente na chapa de Bolsonaro só não ficou na frente de Mourão porque deixou de ser ministro no fim de março para atender ao prazo de desincompatibilização da legislação eleitoral. Com isso, o seu salário civil passou de R$ 30.900 para R$ 16.900, correspondente ao cargo de assessor que assumiu em abril no Palácio do Planalto. Procurada, a Secretaria de Governo disse que os valores recebidos do contra-cheque de Ramos seguem as orientações do Ministério da Economia. Os demais generais não responderam aos questionamentos da reportagem. A Folha procurou todos os citados na segunda-feira, dia 9, pela manhã, por meio da assessoria de imprensa de cada órgão e teve resposta apenas da Secretaria de Governo. Ontem, terça-feira, voltou a procurar assessorias, como também os ministros e o vice-presidente diretamente. Ao todo, 43 militares da reserva se beneficiaram da nova regra. Entre eles está o presidente Jair Bolsonaro, que tinha R$ 2.300 R$ 2.300 abatidos de seus vencimentos mensais antes da mudança,
Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Na lista também estão integrantes das Forças Armadas que passaram em concursos públicos e se tornaram auditores fiscais ou professores universitários, depois de deixarem a Aeronáutica, Exército ou Marinha. O primeiro pagamento com os novos valores caíram na conta dos militares em junho do ano passado, referente ao período trabalhado em maio de 2021. Entretanto, o Ministério da Economia definiu que a alteração na regra passou a valer no fim de dezembro de 2020, quando a AGU, a Advocacia Geral da União, emitiu um parecer a favor da mudança. Correções relativas aos valores dos 4 primeiros meses de 2021 foram pagas no ano passado. O jornal Folha consultou os dados abertos de pagamentos para militares reformados ou da reserva de maio até novembro do ano passado, os últimos disponíveis. A CGU, Controladoria Geral da União, informou que os dados de dezembro foram enviados com erro pelo Ministério da Defesa e aguarda uma correção para disponibilizar no sistema. As informações sobre valores recebidos neste ano por militares reformados ou da reserva ainda não estão no portal da transparência, porque elas são fornecidas com defasagem. Para os vencimentos de civis, os dados vão de maio do ano passado até abril desse ano. Os valores dos meses não disponíveis foram calculados com base nas regras em vigor e levam em conta o vencimento básico, férias e 13º, tanto para o salário como civil e para a aposentadoria militar. Tá aí. Eita. Meu amigo, por isso é que os generais, né? Por isso é que o exército, o general é tudo. Ah, Bolsonaro é que é o homem. Chupeta gorda dessa aí, meu filho, eu vou te contar pra você, viu? Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.